Foi importante ele vir lá em Belém, mas só tem valor se nascer em mim também. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Que canto incrível foi esse! Olha aqueles 3 homens, eles estavam juntos dessa música e agora devem estar indo visitar o bebê. Parecem pastores. Será que sabem alguma coisa sobre esse nascimento? Eu vou perguntar. Ei, olá, tudo bem com vocês? Preciso anotar os nomes de vocês. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Temos a impressão de que são pastores. Estamos certas? Puxa, que bom. Até mais, obrigada. Eu tô sem coragem. Ei, espere. Desculpem a curiosidade, mas os senhores sabem alguma coisa sobre aquela criança que nasceu? Podem nos contar quem é esse bebê e por que nasceu aqui nesse lugar tão humilde? Podemos sim. Se você puder sentar, porque eu vou contar para você e para todas as pessoas que estão aqui o que é isso que está acontecendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas é Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua graça e sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem em amor está em Deus, e Deus nele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Puxa, obrigada por nos explicar. Estou me sentindo tão bem, tão abençoada. Depois de ouvirem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nossa, uma estrela diferente, linda. Parece estar guiando alguém. Ah, são os sábios vindo do Oriente. Mas do céu descer, tornou-se Deus, não foi um hospital, nasceu um curral, só para salvar a minha você. Não foi hospital.
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, me avisem, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos atos sobre filhos. Gálatas 4, 4 e 5. A vinda do Salvador foi predita no Éden, quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento. E todavia, ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou, cessaram as vozes dos profetas. A mão do opressor era pesada sobre Israel, e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Ezequiel 12, 22. Mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito, e declararam que o tempo de peregrinação deles seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Gênesis 15, 14. Contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram na terra do Egito. Êxodo 12, 41. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos, até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras dos judeus, da dispersão, reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas, ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor.
Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da morte. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Para a massa do povo, a morte era um terrível mistério. Para a lei, a incerteza e lições. Não era só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande coração da humanidade, que chegou ao profeta através dos séculos. A voz ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Mateus 2,18. Na região